E se eu te dissesse que o maior guerreiro da savana africana matou o único ser que poderia salvá-lo? Que a criatura que ele caçou como troféu era, na verdade, metade de sua própria alma? Esta é a história de Tal, o caçador que não suspeitava que o leão dourado que ele perseguiu até a morte, era o guardião espiritual de sua própria existência. Antes de começarmos essa jornada incrível pela savana africana, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias que tocam a alma, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa como essa. Agora sim, vamos à história de Tal, o rei da savana. Sob o céu ardente da savana africana, onde as acácias estendem seus galhos como dedos retorcidos alcançando as nuvens, reinava Tal, o mais poderoso caçador que a tribo Meli já conhecera. Seu nome significava leão na língua de seus ancestrais, e ele carregava essa alcunha com orgulho feroz. Tal havia matado mais de 100 animais selvagens, búfalos, leopardos, hienas e até 3 leões adultos. Seus músculos eram como pedras polidas pelo tempo, sua pele escura brilhava sob o sol como bronze fundido, e seus olhos carregavam a certeza inabalável de quem nunca conheceu a derrota. A aldeia de Meli prosperava sob sua proteção. As mulheres cantavam seu nome enquanto moíam o sorgo, as crianças brincavam de ser Tal com lanças de bambu, e os anciãos balançavam a cabeça em aprovação sempre que ele passava. Mas havia algo nos olhos do velho curandeiro Zuberi que Tal nunca conseguiu decifrar, uma mistura de respeito e tristeza profunda, como se enxergasse um destino que ainda estava por se revelar. Um homem que não conhece seus limites eventualmente encontrará um que não pode ultrapassar, Zuberi murmurava para si mesmo, observando Tal partir para mais uma caçada com 5 guerreiros. O caçador havia anunciado que traria o maior leão da região, uma fera dourada que espreitava as proximidades da montanha sagrada, onde diziam que os espíritos dos ancestrais residiam. Os anciãos haviam alertado que aquela área era proibida, que certos animais não deveriam ser caçados, mas Tal apenas riu. Os espíritos respeitam a força, declarou, erguendo sua lança em direção ao céu. E eu sou o mais forte. A expedição partiu ao amanhecer, quando a savana ainda estava envolta em névoa dourada e o rugido distante dos leões ecoava como tambores ancestrais. Tal sentia a adrenalina percorrer suas veias como fogo líquido. Ele não sabia que cada passo em direção àquela montanha o aproximava de um encontro que transformaria não apenas sua vida, mas a própria essência de sua alma. O destino, afinal, tem formas misteriosas de ensinar humildade aos que se julgam deuses entre os homens. Durante 3 dias, Tal e seus companheiros rastrearam o leão dourado através das planícies áridas, onde o capim alto ondulava como um oceano amarelo infinito. Os sinais eram claros, pegadas enormes na terra vermelha, marcas de garras em troncos de baobás centenários, restos de presas meio devoradas. Este não era um leão comum, era maior, mais velho, mais astuto. Seus rastros pareciam conduzi-los propositalmente, como se o animal soubesse que estava sendo seguido e escolhesse o caminho. Chefe, talvez devêssemos retornar, sugeriu Jabari, o mais jovem dos guerreiros, sua voz tremendo ligeiramente. Estes sinais nos levam muito perto da montanha sagrada. Os anciãos dizem que Tal interrompeu com um gesto brusco. Os anciãos vivem de histórias antigas. Nós vivemos de força e coragem. Mas mesmo enquanto falava, uma sensação estranha começou a se instalar em seu peito, não medo, pois Tal não conhecia medo, mas algo mais profundo e perturbador, como se o universo estivesse sussurrando advertências que ele se recusava a ouvir. No 3º dia, ao pôr do sol, quando o céu se transformou em uma tapeçaria de laranjas e púrpuras sangrentas, eles finalmente o viram. O leão estava no topo de uma formação rochosa, sua juba dourada flamejando como fogo contra a luz moribunda do dia. Era magnificente, maior que qualquer leão que Tal já havia visto, com olhos que brilhavam com uma inteligência desconcertante. O animal não rugiu, não demonstrou agressividade. Simplesmente ficou ali, observando Tal com uma intensidade que parecia atravessar sua carne e alcançar algo muito mais profundo. Por um momento fugaz, Tal hesitou. Havia algo nos olhos daquele animal, algo que despertou uma memória antiga em sua alma, como um sonho esquecido tentando ressurgir. Mas o orgulho era mais forte. Com um grito de guerra que ecoou pelas colinas,
Tal arremessou sua lança com toda a força que possuía. A arma voou através do ar crepuscular como um raio de morte, perfeitamente direcionada. Atingiu o leão em cheio no peito. O animal não rugiu de dor, apenas manteve aquele olhar fixo em Tal, e naquele último instante antes de cair, o caçador poderia jurar que viu tristeza infinita naqueles olhos dourados. Tristeza por ele, não pela própria morte. A noite que seguiu a morte do leão foi diferente de todas as outras. O céu, normalmente repleto de estrelas cintilantes, parecia pesado e opressivo, como se uma cortina escura tivesse sido estendida sobre o mundo. Os guerreiros acenderam uma fogueira, mas as chamas queimavam com uma cor estranha, quase azulada, e não forneciam o calor reconfortante de sempre. Tal permaneceu acordado, contemplando o corpo do leão que haviam arrastado para perto do acampamento. Mesmo na morte, o animal mantinha uma dignidade majestosa que incomodava o caçador de formas que ele não conseguia articular. Algo está errado, sussurrou Kofi, o segundo mais experiente do grupo. As hienas não se aproximam. Os chacais ficam longe. Até os insetos evitam este lugar. Era verdade, um silêncio antinatural havia descido sobre a savana, tão absoluto que eles podiam ouvir o próprio sangue pulsando em suas veias. Tal ordenou que fizessem turnos de vigília, mas ele próprio não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhos dourados do leão, fixos nele com aquela expressão de tristeza infinita. Quando finalmente adormeceu, pouco antes do amanhecer, Tal teve um sonho, ou seria uma visão. Ele estava de pé em uma planície vazia, onde não havia sol nem lua, apenas uma luz difusa e pálida que vinha de todas as direções e de nenhuma. Diante dele, o leão dourado estava vivo novamente, mas transformado. Ele caminhava sobre duas pernas como um homem, e sua forma oscilava entre humano e animal, nunca completamente um ou outro. Por que me mataste, Tal? A voz do leão ecoava dentro de sua mente, profunda e antiga como a própria terra. Eu era teu protetor, teu guardião espiritual, a metade de tua alma que foi colocada neste mundo quando nasceste. Cada homem da tribo Meli nasce ligado a um animal guardião, e o teu era eu. Protegi-te de distância durante toda a tua vida, afastei perigos que nunca soubeste que existiam, guiei teus passos em caçadas perigosas. E agora me mataste com tuas próprias mãos. Tal acordou em pânico, o coração martelando, suor frio escorrendo por seu corpo. Mas aquelas palavras continuavam ecoando em sua mente, ganhando terrível clareza à luz da alvorada que raiava. O retorno à aldeia deveria ter sido triunfante. Tal e seus guerreiros carregavam o corpo do magnífico leão dourado, a prova de mais uma caçada bem-sucedida do maior caçador da tribo. Mas não havia alegria em seus corações. Durante a jornada de volta, fenômenos estranhos começaram a ocorrer. Tal sentiu suas forças esvaindo-se gradualmente, como se alguém estivesse drenando sua vitalidade gota a gota. Suas mãos tremiam ao segurar a lança, suas pernas pareciam feitas de pedra pesada, e uma dor surda começou a pulsar em seu peito, exatamente onde sua lança havia perfurado o leão. Animais o seguiam à distância, dezenas deles, leopardos, chacais, hienas, até um pequeno grupo de leões. Mas não atacavam, apenas observavam com olhos que brilhavam com inteligência antinatural. Eles nos julgam, murmurou Jabari, e ninguém o contradisse. À noite, Tal teve mais visões. O leão aparecia repetidamente, cada vez mais espectral, cada vez mais parte de si mesmo. Mataste-me, mas não podes matar o vínculo, a voz ecoava em sua mente. Agora morreremos juntos, lentamente, até que tua alma se junte à minha no reino dos ancestrais. Quando finalmente chegaram à aldeia, ao final do quarto dia, o estado de Tal havia se deteriorado visivelmente. O homem que havia partido vigoroso e confiante retornava curvado e pálido, como se tivesse envelhecido 10 anos em poucos dias. As mulheres não cantaram, as crianças não correram para cumprimentá-lo, e até os cães da aldeia se afastaram rosnando baixo. Zuberi, o curandeiro, emergiu de sua cabana antes mesmo que a comitiva alcançasse o centro da aldeia. Seus olhos, nublados pela idade mas ainda penetrantes, fixaram-se em Tal e então no corpo do leão. Trouxeste a morte para ti mesmo, declarou o ancião, sua voz carregada de dor e resignação.
Aquele era teu Ngombe Varrou, teu guardião de alma. Cada guerreiro Meli nasce sob a proteção de um animal espiritual, ligado a ele desde o primeiro suspiro até o último. O teu era o mais poderoso de todos, o grande leão dourado da montanha sagrada. Por isso eras invencível, pois ele te protegia de forma invisível. Mas mataste teu próprio protetor, e agora ambos morrereis. As palavras caíram sobre tal como pedras, cada sílaba confirmando o horror que crescia em seu coração desde aquele instante fatal quando sua lança encontrou seu alvo. Zuberi conduziu Tal para dentro de sua cabana, um espaço circular repleto de odores de ervas medicinais, incensos e mistério. Ossos de animais pendiam do teto, desenhos ancestrais cobriam as paredes de barro, e no centro, uma fogueira baixa lançava sombras dançantes que pareciam ganhar vida própria. O curandeiro instruiu Tal a sentar-se e começou a preparar uma mistura fumegante em uma tigela de cerâmica antiga, enquanto entoava cânticos em uma língua tão velha que nem mesmo os anciãos mais velhos a falavam completamente. Deixa-me contar-te uma história, Tal, que deveria ter sido contada quando eras criança, mas teu pai morreu antes de te passar este conhecimento sagrado, começou Zuberi, sua voz assumindo o tom rítmico dos contadores de histórias. Há muitas gerações, nossos ancestrais descobriram que estávamos divididos, parte de nossa alma residia em nossos corpos, mas outra parte vivia livre na savana, dentro de um animal guardião. Este animal protegia-nos, guiava-nos, fortalecia-nos. Quando encontrávamos nosso animal guardião, sentíamos uma conexão profunda, mas nunca sabíamos com certeza qual era ele. Era proibido caçar perto da montanha sagrada exatamente por isso, lá viviam os mais poderosos guardiões. Tal ouviu em silêncio crescente, cada palavra confirmando seus piores temores. Como posso saber se isto é verdade? Como posso saber que aquele leão era realmente meu guardião? Sua voz saiu rouca, quebrada. Zuberi olhou-o com compaixão profunda. Os sinais sempre estiveram lá, guerreiro. Lembras-te de quando tinhas 8 anos e caíste de um penhasco? Sobreviveste sem um arranhão enquanto todos esperavam tua morte. E quando a cobra-mamba te mordeu aos 15? O veneno não te afetou. E nas batalhas, quando flechas passavam a centímetros de tua cabeça? Não era sorte, Tal. Era teu guardião desviando o perigo, compartilhando contigo sua força e proteção. O curandeiro fez uma pausa, permitindo que as palavras penetrassem. Mas agora que o mataste, o vínculo está quebrado de forma terrível. Vocês dois morrerão, primeiro ele, já morto em corpo mas ainda vivo em espírito, e depois tu, à medida que a metade de tua alma que estava nele se desintegra. A menos. Zuberi hesitou, seus olhos turvos fixos nas chamas. A menos que... Tal inclinou-se para a frente, agarrando-se a qualquer fragmento de esperança. O curandeiro suspirou profundamente, como se carregasse o peso do mundo. Existe uma forma, antiga e perigosa, de restaurar o vínculo. Mas requer uma jornada ao reino dos ancestrais, um lugar além da vida e da morte, onde as almas aguardam o renascimento. Lá, deves pedir perdão ao espírito de teu guardião e oferecer algo em troca de tua vida. Mas poucos retornam de tal jornada, e os que retornam nunca são os mesmos. 3 dias depois, sob a lua nova, quando o céu estava mais escuro e o véu entre mundos mais fino, Tal deitou-se no centro de um círculo sagrado que Zuberi havia traçado com cinzas de plantas ancestrais e pó de ossos dos antepassados da tribo. Ao redor dele, 12 anciãos entoavam cânticos contínuos, suas vozes se entrelaçando em harmônicos que pareciam fazer o próprio ar vibrar. O curandeiro havia dado a Tal uma poção preparada com raízes raras, casca de árvore sagrada e algo mais que ele se recusou a revelar. Isto enviará tua consciência além, mas teu corpo permanecerá aqui. Se não retornares antes do amanhecer, tua alma ficará perdida para sempre. À medida que a poção fazia efeito, Tal sentiu o mundo físico desvanecer como névoa sob o sol. Seu corpo tornou-se pesado, depois inexistente. Ele flutuava, expandia-se, dissolvia-se. Então, abruptamente, estava em outro lugar, uma versão distorcida da savana, onde tudo brilhava com luz fantasmagórica e as cores eram simultaneamente mais vívidas e mais pálidas. O céu não tinha sol nem lua, apenas uma luminescência difusa que vinha de toda parte.
Figuras espectrais vagavam ao redor, espíritos de animais e humanos, transparentes como água, observando-o com curiosidade ou indiferença. Procuro o espírito do leão dourado, tal chamou, sua voz ecoando estranhamente naquele espaço entre mundos. Aquele que era guardião de minha alma. Um vento gelado soprou, trazendo sussurros em línguas esquecidas. Então, através da neblina espiritual, ele emergiu, o leão, agora completamente espectral, sua forma brilhando com luz dourada interior. Era belo e terrível, majestoso e assustador. Seus olhos, porém, eram os mesmos, profundos, sábios, infinitamente tristes. Vieste até aqui, tal? A voz do leão ressoou não nos ouvidos, mas diretamente na alma do guerreiro. Vieste pedir o quê? Perdão? Que eu restaure nosso vínculo. Por que deveria fazer isso depois que me assassinaste por puro orgulho? Tal ajoelhou-se, algo que nunca havia feito perante qualquer criatura viva. Lágrimas corriam por seu rosto, algo que ele também nunca havia permitido. Não venho pedir apenas por minha vida, disse ele, e percebeu que falava a verdade mais profunda de seu coração. Venho pedir perdão por minha arrogância, por acreditar que força era o mesmo que sabedoria. Matei-te sem compreender o que eras, sem respeitar os avisos dos anciãos, sem entender que há coisas neste mundo maiores que minha própria ambição. Se devo morrer por isso, aceito. Mas quero que saibas, lamento profundamente, não apenas pela minha morte iminente, mas por tirar tua vida. O leão observou em silêncio por um tempo que pareceu eternidade, seus olhos dourados penetrando cada canto da alma de Tal. Tuas palavras têm o peso da verdade, finalmente falou o espírito do leão, sua voz suavizando ligeiramente. E isto é raro. A maioria dos homens que comete erros graves buscam escapar das consequências, não enfrentar a verdade de seus atos. Mas a redenção tem um preço, guerreiro. O vínculo pode ser restaurado, mas não como era antes. Tu me mataste em forma física, e essa morte é permanente. Porém, posso fundir meu espírito completamente com tua alma, tornando-nos um em vez de dois separados. Mas isso significará que compartilharás não apenas minha força, mas também minhas limitações. Tal levantou os olhos, confuso. Que limitações? O leão aproximou-se, sua forma etérea radiando o poder antigo. Nunca mais poderás matar sem necessidade absoluta. Cada vida que tirares desnecessariamente doerá em ti como se fosses tu morto. Sentirás a dor de tuas presas, compartilharás seu último suspiro. A caça deixará de ser glória e se tornará responsabilidade sagrada. Caçarás apenas para alimentar tua tribo, e sempre com respeito e gratidão. Além disso, uma parte de ti sempre permanecerá ligada ao mundo espiritual, verás e ouvirás coisas que outros não veem, carregarás o peso de saber mais do que deves. É um fardo pesado, Tal. Tens certeza de que o queres? O guerreiro pensou em sua vida anterior, a glória, a admiração, a certeza inabalável de sua própria superioridade. Tudo isso parecia vazio agora, infantil até. Ele havia aprendido, da maneira mais dura possível, que força sem sabedoria é destruição, e poder sem respeito é tirania. Aceito, respondeu firmemente. Aceito todas as condições. Ensina-me a viver com honra, não apenas com força. O leão inclinou sua grande cabeça majestosa, e pela primeira vez desde sua morte, algo que poderia ser um sorriso tocou suas feições leoninas. Então seremos um, Tal. Minha força será tua, mas também minha sabedoria. Meu poder será teu, mas também minha compaixão. O espírito do leão começou a brilhar com intensidade crescente, sua forma dourada tornando-se quase insuportavelmente brilhante. Ele saltou, não sobre Tal, mas dentro dele. O guerreiro sentiu uma explosão de poder, conhecimento e sensações que quase rasgaram sua consciência em pedaços. Memórias que não eram suas inundaram sua mente, décadas vagando pela savana, protegendo Tal de longe, sentindo cada vitória dele como sua própria, cada perigo enfrentado. Viu a si mesmo através dos olhos do leão, pequeno, arrogante, poderoso mas ignorante, como uma criança brincando com uma lança enquanto perigos verdadeiros espreitavam nas sombras. Então tudo explodiu em luz branca pura,
e Tal sentiu-se sendo puxado de volta através do véu entre mundos. O último pensamento que teve antes de retornar foi uma compreensão profunda que transformaria tudo. Força verdadeira não vem de músculos e lanças, mas de equilíbrio, respeito e harmonia com todas as vidas ao redor. Ele havia sido o rei da savana em arrogância, agora seria seu guardião em humildade. Tal acordou no círculo sagrado exatamente quando os primeiros raios do sol tocavam o horizonte oriental, pintando o céu de dourado, a mesma cor da juba do leão. Mas ele não era mais o mesmo homem. Seus olhos, quando abriu, brilhavam com um toque dourado que não estava lá antes. Seu corpo, embora ainda forte, movia-se com a graça fluida e consciente de um grande felino. E sua alma estava completa de uma forma que nunca estivera antes, mas também pesada com nova consciência e responsabilidade. Zuberi estudou atentamente, então assentiu satisfeito. Conseguiste. O Espírito aceitou fundir-se contigo. Mas vejo nos teus olhos que compreendes o preço. Tal levantou-se, e os anciãos ao redor recuaram involuntariamente, não de medo, mas de respeito reverente. Havia algo diferente nele agora, algo que comandava respeito de uma forma que mera força física nunca poderia. Compreendo, respondeu Tal, e sua voz carregava harmônicos que não estavam lá antes, como se duas vozes falassem em uníssono. Vivi como predador cego. Agora viverei como guardião consciente. Nos meses que seguiram, Tal transformou-se completamente. Ele ainda caçava, mas apenas quando necessário para alimentar a tribo, e sempre com rituais de respeito e gratidão para com os animais mortos. Ensinou os jovens guerreiros não apenas técnicas de caça, mas também o significado sagrado de tirar uma vida, a responsabilidade que isso carregava. Tornou-se conselheiro dos anciãos, pois podia ver e ouvir coisas no mundo espiritual que outros não podiam, alertando sobre perigos antes que se manifestassem. E nas noites de lua cheia, quando subia sozinho para uma colina próxima à aldeia, aqueles com ouvidos atentos podiam ouvir um rugido distante, não de ameaça, mas de harmonia com o universo. A história de Tal espalhou-se por toda a região, transformando-se em lenda. O rei da savana que matou seu próprio guardião e aprendeu que verdadeiro poder vem de humildade e respeito. Pais contavam a seus filhos, anciãos a seus netos, cada geração adicionando camadas de significado. E sempre terminavam com a mesma lição: não busques ser o mais forte, mas o mais sábio. Não busques dominar a natureza, mas viver em harmonia com ela. E lembra-te sempre, às vezes, os maiores inimigos que enfrentamos são aqueles que tentamos destruir sem compreender que são partes de nós mesmos. Anos depois, quando Tal finalmente morreu, em paz, rodeado por sua tribo, aos 90 anos de idade, aqueles que estavam presentes juraram que viram uma sombra dourada erguer-se de seu corpo, o leão, finalmente livre, finalmente em paz, e não mais separado de Tal mas eternamente unido a ele. Juntos, eles caminharam para o reino dos ancestrais, não como guerreiro e guardião, não como matador e vítima, mas como duas metades de uma alma finalmente completa, prontas para renascer quando a savana precisasse novamente de seus guardiões. E dizem que nas noites de lua cheia, se você subir a montanha sagrada e olhar para a savana abaixo, ainda pode ver uma forma dourada vagando, lembrando a todos que em cada fim há um começo, e em cada morte há a possibilidade de renascimento através da sabedoria e redenção. 3 gerações após a morte de Tal, a tribo Meli crescerá e prosperará de formas que seus ancestrais jamais imaginaram. A aldeia havia se expandido para 5 aldeias menores espalhadas pela savana, todas seguindo os ensinamentos que Tal deixará: respeitar a terra, caçar apenas por necessidade, honrar os animais guardiões e compreender que força sem sabedoria é apenas destruição esperando acontecer. O nome de Tal havia transcendido a mera memória para tornar-se algo maior, um símbolo vivo de transformação e redenção que pais invocavam ao ensinar seus filhos sobre humildade e respeito. Entre os descendentes de Tal estava Mara, uma jovem de 17 anos com os mesmos olhos penetrantes de seu bisavô, embora os dela fossem negros como a noite sem lua. Ela era diferente das outras moças de sua idade, enquanto elas se interessavam por tecelagem e culinária. A Mara passava dias inteiros vagando pela savana, observando os animais, aprendendo seus padrões, sentindo a pulsação da terra sob seus pés descalços.
Os anciãos sussurravam que ela havia herdado mais que o sangue de Tal, havia herdado sua conexão com o mundo espiritual, aquele vínculo tênue mas poderoso entre o visível e o invisível. Uma manhã, quando o sol ainda era apenas uma promessa dourada no horizonte oriental, Amar acordou de um sonho perturbador. Ela havia visto um leão dourado, não, ela havia sido um leão dourado, correndo através da savana com velocidade impossível, sentindo o vento em sua juba inexistente, o poder de músculos felinos impulsionando-a através das planícies. Mas havia urgência naquele sonho, um chamado que ressoava em seu peito como um tambor distante. Algo estava errado na savana. Algo que ameaçava o delicado equilíbrio que Tal havia ajudado a estabelecer. Sem acordar ninguém, Amara pegou uma pequena lança, não para caçar, mas para proteção, e partiu em direção à montanha sagrada. Seus pés conheciam o caminho instintivamente, como se tivessem percorrido aquela trilha milhares de vezes em vidas anteriores. À medida que subia, a sensação de urgência intensificava-se. Então, quando alcançou o topo, ela viu, ao longe, fumaça escura subia de múltiplos pontos. Caçadores de fora, armados com armas de fogo que haviam sido trazidas pelos homens de pele clara do leste, estavam massacrando os animais da savana, não por necessidade, não por alimento, mas por diversão e pelo marfim dos elefantes, pelas peles dos leopardos, pelos troféus que levariam para terras distantes. O coração de Amara contraiu-se de dor e raiva. Ela compreendeu então por que havia sonhado com o leão, porque sentia aquele chamado. Não era apenas memória de Tal, era o próprio espírito dele, e de seu guardião, alcançando-a através das gerações. A savana precisava de novos protetores. O equilíbrio estava sendo quebrado novamente, mas desta vez não por orgulho ignorante de um guerreiro, mas pela ganância sem limites de homens que viam a natureza apenas como recurso a ser explorado. E enquanto permanecia ali, com o vento agitando seu cabelo e o sol nascente pintando tudo de dourado, Amara sentiu algo despertar dentro dela, não apenas coragem, mas propósito. Ela era bisavó de Tal, carregava seu sangue e sua herança. Era hora de honrar esse legado de uma nova forma, apropriada para novos tempos e novos desafios. Descendo a montanha com determinação renovada, Amara sabia o que deveria fazer. Reuniria os jovens de todas as 5 aldeias, ensinaria a eles não apenas as velhas tradições, mas também novas formas de proteger a savana daqueles que vinham de fora. Tornaria-se a voz dos animais guardiões, a ponte entre o mundo espiritual e o físico, a nova guardiã da savana que Tal havia se tornado em seus últimos anos. E enquanto corria de volta para sua aldeia, com o coração pulsando forte e claro, ela poderia jurar que viu, só por um instante, uma sombra dourada correndo ao seu lado, uma presença protetora e encorajadora que sussurrava através do vento: continua, filha da minha linhagem. O trabalho de um guardião nunca termina verdadeiramente. Cada geração deve encontrar sua própria forma de proteger o equilíbrio. Eu estarei contigo, assim como meu guardião esteve comigo, até que o último suspiro da savana se transforme em silêncio ou até que aprendamos, finalmente, a viver em verdadeira harmonia. E Amara sorriu, porque compreendia agora que algumas histórias nunca realmente terminam, elas apenas encontram novos narradores para continuar o conto eterno da conexão entre todas as coisas vivas, humana,